Gabriele, do projeto de pesquisa, em conjunto com o Laboratório de Matemática, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a regra de 3. Bom, o que ela é? Tanto a regra de 3 simples quanto a composta se resumem a proporções entre duas ou mais grandezas, tempos, áreas, velocidades, comprimentos, distância, etc. Elas podem ser diretas ou indiretamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais são equivalentes, ou seja, seus acréscimos ou decréscimos equivalem o mesmo para outra parte. Já as grandezas inversamente proporcionais não têm acréscimos ou decréscimos equivalentes. As proporcionalidades das grandezas são identificadas pelas setas, ou seja, se são diretas ou indiretas. Agora vamos analisar uns exemplos de regra de 3. Se imaginarmos duas salas de aula separadas, sendo essas A e B, que eventualmente formarão uma única sala, e considerarmos que a sala A tem 35 alunos que gastam 10 folhas de papel diariamente e a sala B tem 15 alunos, quantas folhas serão gastas quando a sala se juntar com a sala B? Alunos, sala A mais sala B, que é 35 mais 15, dá um total de 50 alunos. Nós sabemos que 35 alunos gastam 10 folhas de papel diariamente, mas os 50 ao todo não tem como a gente saber, então nós adotamos x como uma variável. Fazendo a regra de 3, é só multiplicar 35 vezes x igual a 50 vezes 10. 35x igual a 500, x igual a 500 sobre 35 dá 14,3 papéis para cada aluno da turma. Essas grandezas são diretamente proporcionais, por quê? Quanto mais alunos se tem na sala, maior é o gasto de papel. A regra de 3 simples age na relação de duas grandezas que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Agora vamos analisar o exemplo A. Para fazer um bolo de laranja, são necessários 250 ml do suco da fruta. Porém, foi feita uma encomenda de bolos, 6 bolos. Quantos ml de suco de laranja serão necessários? Se para fazer um bolo a gente precisa de 250 ml de suco, para 6 nós vamos adotar x como variável. Então, 250 vezes 6 é igual a x. X é igual a 1.500 ml de suco de laranja. As grandezas são diretamente proporcionais, pois quanto maior a quantidade de pedidos de bolo, maior a quantidade de ml de suco que vai ser preciso. No exemplo B, nós temos que para chegar em Rio Grande, Michele demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Quanto tempo precisaria para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Bom, 80 km por hora, ela demora 3 horas. Quanto tempo ela vai demorar em 120 km por hora? São grandezas inversamente proporcionais, porque o tempo do percurso vai diminuindo conforme a velocidade vai aumentando. Então, a gente pode observar que o aumento da grandeza causa a diminuição da outra. Então, para resolver essa equação, a gente inverte a ordem das duas colunas. A velocidade 120 km por hora fica 3 horas e 80 km por hora fica relacionado ao x. 120 vezes x é igual a 80 vezes 3. 120x é igual a 240, x igual a 240 sobre 120, dá um resultado de 2 horas. Então, para a Michele fazer o mesmo trajeto com uma velocidade maior, o tempo vai ser de 2 horas. Já a regra de 3 composta é a razão que permite encontrar um valor a partir de 3 ou mais grandezas diretas ou indiretamente proporcionais. No exemplo A, a gente tem que uma loja demora 4 dias para produzir 160 peças de xadrez com 8 marceneiros. Caso 6 marceneiros estiverem trabalhando, quantos dias levará para a produção de 300 peças? Bom, observando as colunas, a gente percebe que a quantidade de dias de produção em relação às peças cresce diretamente proporcional. Quanto mais dias, maior a quantidade de peças, já que o aumento de peças vem de uma necessidade maior de dias de trabalho. E, olhando a quantidade de marceneiros com a quantidade de peças a serem fabricadas, nós vemos que o número de marceneiros deveria aumentar. Então, elas são inversamente proporcionais, porque elas não estão aumentando. Então, para resolver essa equação, a gente inverte a ordem das colunas. 4x e 160 e 300 ainda são proporcionais, mas o 8 e o 6 de marceneiro a gente troca. Então, as 3 colunas ficam proporcionais. 4 sobre x igual a 160 sobre 300 vezes 6 sobre 8. O resultado dá 9.600
sobre 960 é igual a 10 dias. No exemplo B, a gente tem que a Aline participa de um clube do livro no qual os integrantes decidiram uma meta, para o mês de novembro, de lerem 8 livros. A Aline precisa ler 6 horas durante 7 dias para atingir a sua meta. Mas quando o clube antecipa seu encontro semanal, a Aline percebe que não terá 7 dias para ler, e sim 4. Então, quantas horas ela terá que ler por dia para bater a meta de leitura do clube? Usando os valores para formar uma tabela, nós temos que 8 livros demoram 6 horas e 7 dias. Já ali, na segunda coluna, temos 8 livros, X horas e 4 dias. Quando diminui o número de dias, é preciso aumentar o número de horas de leitura. Isso nos mostra que a gente está lidando com grandezas inversamente proporcionais. Então, nós invertemos o valor dos dias para realizar essa equação. 6 sobre x é igual a 8 sobre 8 vezes 4 sobre 7. Tudo isso dá 10,5 horas. Então, a Aline precisará ler 10,5 horas por dia durante os 4 dias para alcançar a meta de novembro.